Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe ricamente a sua vida e a vida da sua família. Algumas vezes me trazem uma pergunta que eu julgo muito importante. Por quanto tempo devorar por uma determinada questão? As pessoas que me trazem essa pergunta geralmente estão lutando com determinados aspectos da sua vida que têm sido apresentados repetidas vezes a Deus em oração. E essas pessoas temem estar desagradando a Deus com a sua atitude. Ainda mais quando elas leem o texto de Mateus capítulo 6, 7, que diz assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Elas temem estar usando de vãs repetições e dessa maneira estarem fazendo algo que desagrada o coração do Senhor. Devemos lembrar que a Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, nos exorta a cultivarmos uma vida de oração perseverante. A Bíblia, em todas as suas páginas, está nos exortando a que vivamos uma vida de comunhão com Deus, buscando a face dele, e isso de modo incansável. É preciso também que nós lembremos que quando Jesus fala de vãs repetições, ele está falando daquelas pessoas que viviam uma vida formal diante de Deus, os religiosos dos seus dias, e também está pensando nos gentios, pessoas que viviam fazendo orações mecânicas, repetitivas, vazias, fúteis, buscando dessa maneira manipularem a vontade dos seus deuses. Jesus disse que essa atitude é equivocada, mas ele não diz que a nossa atitude de perseverarmos em oração, buscando a face de Deus, seja algo que desagrade ao Senhor. Muito pelo contrário, ele nos exorta a cultivarmos uma vida de perseverança em oração. Olha o que ele nos fala no capítulo 7 de Mateus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E como se isso não fosse suficiente, o Senhor amplia essa ideia no verso de número 8 desse capítulo 7, quando ele diz assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Na verdade, Jesus está exortando os seus discípulos a que eles sejam perseverantes em oração, prometendo-lhes que a perseverança deles em oração será recompensada pelo Senhor. Eu e você devemos entender uma coisa: como servos de Deus, quando nós oramos sob a influência do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos leva a colocar diante de Deus repetidas vezes uma determinada questão diante do Senhor, ele faz isso porque ele quer que perseveremos em oração até recebermos a resposta adequada da parte de Deus. Geralmente, quando o Espírito gera em nosso coração essa atitude de perseverança em orar, é porque ele quer nos dar determinada resposta às nossas orações, e ele vai então preparar o nosso coração para alcançarmos aquela resposta, para que a possamos receber de maneira sábia e adequada aos olhos de Deus. Olhar para a vida dos homens do passado é perceber isso de modo muito claro. Davi orou por muitos anos até alcançar o reino de Israel. Abraão e Sara oraram por 25 anos. E durante esses 25 anos, eles esperaram diante de Deus até alcançarem a bênção prometida, o nascimento de Isaque, o filho da promessa. O próprio Isaque orou por 20 anos em favor da sua esposa Rebeca, que era estéril. E ao final desse período, Deus o recompensou com o nascimento de seus filhos Esaú e Jacó. Jacó, filho de Isaque, teve muitas experiências de oração com Deus. Uma delas foi aquela experiência no Val de Jaboque, onde ele passou a noite em luta com um anjo enviado por Deus. Ele disse àquele anjo que ele não o deixaria até que ele o abençoasse. Veja que vida de fé, que firmeza de Jacó, que diz: não te deixarei até que me abençoes. Elias permaneceu
firme diante de Deus, num tempo de impiedade. E houve um momento em que Deus lhe deu a palavra de que não haveria chuva em Israel, senão quando ele ordenasse. E por 3 anos e 6 meses não houve chuva em Israel. E então, após aquela grande vitória sobre os profetas de Baal, Elias clamou ao Senhor para que ele enviasse chuva. E Elias perseverou orando 7 vezes, até que o Senhor enviou chuva sobre Israel. Naqueles dias, diz o Senhor, havia 7.000 homens fiéis a Deus. 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos a Baal. 7.000 homens que durante 3 anos e 6 meses perseveraram em oração para que Deus manifestasse a sua glória sobre Israel. E Deus assim fez, abençoando Israel e manifestando a sua soberania e poder sobre o seu povo. Meu amado, eu e você somos chamados a orar de modo perseverante. Eu e você somos chamados a orar até que Deus responda a nossa oração. Eu e você somos chamados a orar e a continuar orando até que o Senhor manifeste a sua bênção sobre nossas vidas. Eu e você somos chamados a orar e continuar orando até que o brilho da face de Deus se manifeste sobre nossos corações. Eu e você somos chamados a orar e continuar orando até que a noite se desfaça e o sol da justiça brilhe sobre nossas vidas. Eu e você somos chamados a orar e a continuar orando, perseverantes, incansáveis, até que o Senhor nos abençoe. Quero deixar com você um parágrafo de um livro que tem abençoado muito a minha vida, do pastor Wesley Duewel. O livro é chamado Toque o Mundo através da Oração. E nesse livro ele diz o seguinte: por quanto tempo devo pedir até que a sua resposta seja dada? Por quanto tempo deve buscar até que encontre? Por quanto tempo deve bater na porta do céu até que ela seja aberta? Quero repetir: tão certo como Deus se encontra em seu trono, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Os céus e a terra podem passar, mas a sua palavra jamais passará ou falhará. Meu amado, persevere pelo tempo que for necessário, até receber a bênção da parte de Deus. Que Deus te abençoe.